Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. Segundo uma pesquisa realizada recentemente pelo Datafolha, a maioria absoluta dos brasileiros acredita que ao final da pandemia, quando nós olharmos para trás, nós veremos que nos tornamos seres humanos melhores. Essa postura otimista e cheia de esperança do povo brasileiro em relação ao futuro, mesmo num momento aparentemente sombrio pelo qual estamos passando, é um dos nossos temas do programa de hoje. Mas antes nós vamos ouvir juntos a prece na voz de Chico Xavier. Viste o malfeitor que a opinião pública apedrejava e anotaste os comentários ferinos de muita gente. Ele terá sido mostrado nas colunas da imprensa por celerado e invulgar de que o mundo abomina a presença. Entretanto, alguém lhe estudou a face esquecida de sofredor e observou que ninguém, até hoje, lhe ofertou na existência o mínimo ensejo de ser amado a fim de acordar para o serviço do bem. Soubeste que certa mulher caiu em desequilíbrio diante de círculos sociais que fizeram pesar sobre ela a própria condenação. Alguém, todavia, enxergou-lhe a face oculta e leu nela, inscrita a fogo de aflição, a história das lutas terríveis que a acusada sustentou com a necessidade, sem que ninguém lhe estendesse mãos amigas nas longas noites de tentação. Percebeste a diferença do companheiro que se afastou do trabalho de burilamento moral em que persistes, censurado por muitos irmãos e refletidamente aliados a todos os críticos que o situam agora entre os tipos mais baixos de covardia? Alguém, contudo, analisou-lhe a face ignorada, 1000 vezes batida pelas pancadas da ingratidão, e verificou que ninguém apareceu nos dias de angústia para lenir-lhe o coração ilhado no desespero. Tiveste notícia do viciado socorrido pela polícia e escutaste os conceitos irônicos daqueles que o abandonaram à própria sorte. No entanto, alguém lhe examinou a face desconhecida de criatura a quem se negou a bênção do trabalho ou do afeto e reconheceu que ninguém o ajudou a libertar-se da revolta e da obsessão. Quando estiveres identificando as chagas do próximo, recorda que alguém está marcando as causas que as produziram. Esse alguém é o Senhor, que vê o que não vemos. Onde o mal se destaque, faze o bem que puderes. Onde o ódio se agite, menciona o amor. Em toda parte e acima de tudo, pensemos sempre na infinita misericórdia de Deus, que reserva apenas um sol para garantir a face clara da terra durante as horas de luz em louvor do dia, mas acende milhares de sóis em forma de estrelas para guardar a face obscura do planeta durante as horas de sombra em auxílio da noite, para que ela jamais se renda ao poder das trevas. Seremos pessoas melhores quando a pandemia acabar. Essa foi a resposta escolhida por mais de 73% dos brasileiros entrevistados numa pesquisa realizada pelo Datafolha no mês de agosto. A pergunta era o seguinte: depois da pandemia você vai se tornar uma pessoa melhor, vai estar igual ou vai estar pior do que era antes? A grande maioria dos mais de 2.000 brasileiros entrevistados respondeu enfaticamente que acreditava que vão estar melhores. Esse resultado demonstra como somos capazes de perceber um fim útil nas dificuldades. Como somos capazes de acreditar que os fatos ruins ou tristes da vida
podem nos transformar para melhor, ao invés de nos derrubar. E mostra também a fé e a esperança do povo brasileiro em dias mais felizes. Uma das entrevistadas, a fisioterapeuta Raquel Vasques Escobar, declarou na pesquisa algo que muitos de nós também já pensou, que nós estávamos, antes, vivendo de uma forma meio automática, em meio a uma rotina cheia de compromissos, sem poder parar para respirar e refletir nas nossas verdadeiras prioridades. E até mesmo para aqueles que já buscavam melhorar-se espiritualmente, que já praticavam ou participavam do estudo de doutrinas de ordem moral ou espiritual, como nós, na doutrina espírita, sentiam-se muitas vezes esgotados, divididos entre os compromissos profissionais, a vida familiar, a vida na religião, o que se tornava motivo para estresse, para desgaste e muitas vezes frustração por não conseguir dar conta de tudo o que gostaríamos. Mas agora, ainda que de uma forma que antes nós nem poderíamos imaginar, nós estamos tendo a chance de parar e buscar uma vida mais equilibrada, ainda que em meio a dificuldades. Numa situação em que nós não temos controle, como agora durante essa pandemia, nós temos a oportunidade de olhar para dentro de nós mesmos. O inesperado, as situações inesperadas, podem gerar boas mudanças. Ou seja, muitas vezes é numa situação imprevisível como essa, que coloca à prova a nossa fé e a nossa resiliência, que nós iremos descobrir forças novas dentro de nós mesmos. No capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 19, nós encontramos uma passagem assinada por Santo Agostinho, que nos esclarece ao falar da progressão dos mundos que a evolução acontece de uma forma constante. E ele diz assim: quem pudesse acompanhar um mundo nas suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. E agora nós perguntamos: será que não estamos diante de um destes degraus da nossa senda evolutiva? E que através do nosso esforço consciente nós estaremos, aos poucos, progredindo tanto material como moralmente? É sabido em nossa história que grandes saltos tecnológicos da sociedade humana acontecem após um momento de muito sofrimento e de necessidades, quando todos precisam se unir para buscar uma solução comum na resolução dos problemas. E não há dúvidas que o momento de agora que nós estamos vivendo entrará no futuro para as páginas dos livros de história como um momento de descobertas e de mudanças na ciência. Haja visto a corrida para tantas pesquisas que buscam compreender o vírus causador da pandemia, as suas consequências, as sequelas para a saúde humana e especialmente a busca também por uma vacina contra essa doença. Mas estamos igualmente também diante de mudanças mais profundas, capazes de tocar de forma única cada um de nós. Um despertar para uma consciência de nossa responsabilidade de como impactamos a vida de nossos semelhantes e também do nosso planeta. Em todo canto, as mudanças sinalizadas como o novo normal, como costumamos dizer agora, acenam para valores novos, para comportamentos menos centrados no personalismo, para a valorização da vida e de tudo o que a cerca. No livro Plantão de Respostas, no volume 2, quando perguntam para Chico Xavier o seguinte: o que a doutrina espírita poderia dizer a respeito do fim dos tempos? Isso é, como ocorreria a transformação do planeta de provas e expiações para o de regeneração? E ele responde o seguinte: através da busca da espiritualização, superação das dores e construção de uma nova sociedade,
a humanidade caminha para a regeneração das consciências. Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Cabe a cada um a longa e árdua tarefa de ascensão. Trabalho e amor ao próximo com Jesus, este é o caminho. Bom, que o nosso despertar espiritual possa acontecer tanto de forma individual quanto sociedade, tendo como norte a escolha desse novo mundo, muito mais feliz, muito mais justo e que tanto queremos, onde o amor, a fraternidade e a caridade entre todos nós possam ser sempre as nossas maiores prioridades. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, não raro somos chamados a ajudar em alguma situação e quando chegamos, nos deparamos com a questão, ficamos injuriados e nos declaramos incompetentes para levar qualquer auxílio. Realmente o que acontece é que ficamos sem saber como ajudar alguém, tamanha a complexidade de alguns problemas. Isso é verdade. Mas ocorre que quando somos chamados para interferir numa situação, ajudar uma pessoa, nós logo acionamos o botão de julgamento. Julgamos e damos o nosso veredito. Ao fazer isto, nos desencorajamos na realização do processo de auxílio a que somos chamados. Por outro lado, na qualidade de aprendizes do Evangelho de Jesus, nós sabemos, que nada nos ocorre por acaso, certo? Por isto, o ideal é, diante de uma situação que requer a nossa ajuda, confiar acima de tudo que não é por acaso que ela nos bate à porta, implorando por vezes a nossa intervenção equilibrada, capaz de não julgar e focar no que precisa ser feito. Jesus nos ensinou a não julgar e ele nunca julgou, mas infelizmente é o que nós mais fazemos. Dessa forma, comentários como: fulano está nesta situação porque é preguiçoso. Quero ver se sair todos os dias para procurar um emprego, ele não encontra. Esse é um bêbado, não tem jeito. Ou, por exemplo, por que a fulana ainda está junto com aquele traste agora que ela aguente as consequências? Ou se não, em relação aos filhos, nós falamos: não soube criar um filho, agora eu é que tenho que arcar com as consequências? Enfim, os nossos exemplos são muitos, exemplos de julgamentos. Mas toda vez que penso neste assunto, lembro-me da lição número 3, a petição de Jesus do livro Cartas e Crônicas, escrita por irmão X, que nós sabemos ser Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. Conta-nos a lição que Jesus estava muito atribulado, com muitas tarefas em Cafarnaum, e pediu a Simão Pedro, num gesto de bênção, que ele fosse à casa de Jeremias,
o curtidor, ajudar Sara, sua filha, que estava prostrada e com a cabeça conturbada. E pediu: vá, Pedro, sem demora, ora ao lado dela e o Pai Celestial ajudará a doente por suas mãos. E o discípulo, naquela manhã ensolarada, colocou-se a caminho da casa de Jeremias. Ao cair da tarde, retornou e veio até Jesus, aparentando inquietude e aspereza. E foi logo dizendo a Jesus o que o escutava pacientemente: ó Senhor, todo esforço foi inútil, frustrado, tudo em vão. Como assim? Exclamou o mestre. E o apóstolo começou a explicar amargamente, dizendo que a casa de Jeremias era um antro de perdição, que o curtidor ajuntou dinheiro para corromper-se, e começou a narrar um horror. Logo na entrada da casa, no paiol, deparou com Jeremias, bêbado, sem postura, sentado no chão de palha com uma garrafa de vinho que levava toda hora à boca em grandes goles. Junto tinha uma jovem empregada sentada com ele também. Ao ver Simão, o dono da casa, sem noção, perguntou-lhe, desrespeitoso, quantos piolhos ele tinha na cabeça e assim, às gargalhadas, lhe mandou ter com o filho mais velho. Assim, saiu à procura do primogênito, Zoar, que ao vê-lo parecia uma besta fera, dizendo que não tinha nada a ver com a irmã, e o enxotou aos berros. Simão afastou-se apressado e, ao ver a dona da casa, fez menção de falar-lhe, mas ela estava muito ocupada espancando uma serviçal, praticamente uma criança, acusando-a de ter roubado um figo. A menina, em vão, tentava explicar que a fruta tinha sido devorada pelos galos. Somente depois de ensanguentar a pobre vítima, a megera mostrou a ele o caminho dos aposentos da filha. Não bastasse tudo o que havia presenciado, quando procurava pelo quarto de Sara, Pedro entrou sem querer por uma porta e deparou com o filho mais novo, que estava com a mão enfiada na caixa de joias, roubando de sua mãe. Josué ficou irado por ter sido descoberto e partiu para cima de Simão. Simão deteve a mão do jovem, pronta para lhe dar um soco, e perguntou pela irmã. Contrafeito, o jovem, desvairado, indicou onde ficava o aposento da irmã. E qual não foi a surpresa desagradável e repulsiva, a visão de Simão ao entrar no quarto de Sara, completamente dementada, sem dúvida, e que ao vê-lo tornou-se inconveniente, articulando gestos indecorosos e pronunciando palavras indignas. Simão desabafou ao mestre: não aguentei mais, eu fugi horrorizado. Como Jesus, depois do trágico depoimento de Simão, permanecia quieto e pensativo, o apóstolo perguntou se ele havia sido claro e acrescentou: seria justo, Senhor, pronunciar o nome de Deus ali, entre vícios e deboche, avareza e obscenidades? Ao que Jesus respondeu, após fitar longamente o céu: Pedro, conheço Jeremias, a esposa e os filhos há muito tempo.
quando te incumbi de ir ao encontro deles, apenas te pedi que auxiliasses. Gente, essa lição é uma das mais importantes, assim, pelo menos para minha vida, né? Me chama a atenção, porque quando nós temos de ajudar, vamos de coração aberto, sem julgamento, confiando que nós não estamos nunca, jamais sós quando estamos numa tarefa de auxílio. Pensemos nisto. Até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos a mais um encontro do Momento Doutrinário. Hoje vamos juntos refletir sobre a lição 42, Marcos Indeléveis, que está no livro O Espírito da Verdade, onde o Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, traz esclarecimentos que consolidam os ensinamentos do Espírito Simeão, trazidos em Bordeaux em 1863, os quais estão no item 16, capítulo 18 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Diz Emmanuel: cada trecho do solo demonstra o seu valor na riqueza ou na fertilidade que apresenta. Cada vegetal é tido na importância de seu cerne, de sua essência, de seus frutos. Cada animal é conhecido pelas peculiaridades de importância em sua existência. O sol constitui para todos os seres fonte inexaurível de vida, calor e luz. A água significa o sangue do organismo terrestre. O fogo, no crepitar da lareira ou na devastação do incêndio, demonstra realmente o seu papel inconfundível no campo imenso da criação. O juiz é respeitado pela integridade de seus sentimentos, ou temido pelas manifestações de venalidade a qual se acolhe. O professor é acatado consoante o grau de competência que lhe é próprio. O médico adquire confiança conforme a sua atitude ao pé dos enfermos. O coração materno revela a sua íntima excelsitude no trato natural com os rebentos de seu carinho. O filho oferece ao mundo na experiência diária a extensão de seu amor para com os próprios pais. A criança, em suas expressões infantis, apresenta invariavelmente o esboço de caráter que plasmou em si mesma através das vidas passadas. O usurário cria em torno de si gelada atmosfera de reprovação pelos sentimentos que nutre no imo do próprio ser. O leviano carrega consigo constantemente os prejuízos da ociosidade ou do vício, complicando-se na intemperança dos próprios dias. O cético representa, onde estiver, a aridez da mente hipertrofiada pelo orgulho infeliz. O crente, leal a si mesmo, evidencia o poder de sua fé nas posições assumidas perante os chamamentos do mundo. Enfim, todas as criações do excelso Pai testemunham-lhe a glória no campo infinito da vida, e cada espírito se afirma bem ou mal, aproveitando-as para subir à luz ou delas abusando para descer às trevas. Como aprendizes do Evangelho, portanto,
cumpre-nos indagar à própria consciência. Que tenho executado na vida como aplicação das bênçãos de Deus? Não nos esqueçamos, segundo a lição do Senhor, que somente as obras que fizermos em nome do Pai é que serão marcos indeléveis de nosso caminho a dar testemunhos de nós. Estes ensinamentos, meus amigos e amigas, merecem profundas reflexões. Muito grato pela companhia, saúde e paz e até o próximo encontro. Vamos encerrando por aqui. Quem quiser assistir de novo o programa de hoje ou mesmo rever nossos programas antigos, é só acessar o nosso canal no YouTube, Caibar Schutel. E aí você escolhe dentro da playlist Portal de Luz a data do programa que você deseja rever. E mandem os seus comentários, as suas sugestões de temas que vocês gostariam de ouvir aqui, que nós estamos sempre buscando pesquisar os assuntos que vocês nos oferecem para fazer o programa melhor para vocês. O nosso e-mail é portaldeluz@folhaespirita.com.br. Muito obrigada e até a semana que vem.